médico Valdir Arévalo, autor do livro O Sexo que Deus Criou, está em Foz do Iguaçu para participação em 2 palestras. E o programa Pós Mulher tem a oportunidade de conversar com ele agora sobre um tema que é bastante intrigante e eu acredito que raro também. Essa relação da sexualidade com Deus. Resultado do que esse trabalho, doutor? Bom, eu sou ginecologista, eu trabalho há 30 anos com o relacionamento de mulheres nos seus casamentos e mesmo da nossa questão pessoal de qual é o valor de Deus, qual é o valor do sexo, como é que apareceu isso. E o que a gente observou durante todo esse tempo? Que existia um conflito muito grande de uma possibilidade de que o sexo não fazia parte da criação ou que Deus tinha alguma coisa negativa em relação ao sexo. E a gente foi estudar, foi pesquisar e o que deparamos? Que ao contrário, a sexualidade é uma das bênçãos que Deus nos deu. Aliás, eu digo que sexualidade, o sexo realmente que Deus criou, é uma das maiores provas que nós somos criação e não evolução. Dentro das suas pesquisas, você foi buscar algumas referências na Bíblia também? Sempre. Na verdade, o primeiro passo foi esse, dentro da Bíblia, para achar como é que era a visão sexual, qual que é o conceito sexual de Deus. E o que a gente observa? Na história da igreja, infelizmente, durante muito tempo, se colocava que sexualidade ou sexo era procriativo. E Deus não fala isso. Deus fala que o sexo era crescei-vos e multiplicai-vos, mas ele também fala que o sexo era por prazer, por deleite. É interessante que em diversas passagens na Bíblia, Deus fala que o sexo, o amor sexual é melhor que o vinho. E o vinho era a figura do prazer na época do Antigo Testamento. Então ele diz que quando nós amamos e fazemos sexo no nosso casamento, nós temos mais prazer do que tomar o melhor vinho. Então a sexualidade, ela tem um projeto de Deus. E isso está lá no seu livro, um livro que, aliás, vale ressaltar. Nós temos uma avaliação sobre ele que diz respeito à questão do sexo visto com valores e não apenas como desempenho, como prega hoje a sociedade. A sexualidade hoje vira mero desempenho e não tem um valor, doutor. Eu brinco que o sexo praticado hoje é igualzinho coceira. Você tem até um certo prazer, mas você não tem a plenitude. A sexualidade do projeto de Deus é quando você tem vínculo, quando você tem sentimento, quando você tem valores e você consegue dar o máximo para o outro. Mas esse máximo é numa relação sólida, numa relação de vínculo e numa relação de parceria. Aí você consegue realmente ter um desempenho, você chegar à plenitude do orgasmo. As pessoas confundem, principalmente os jovens confundem, que o ato do sexo por ejacular ou encostar e dar uma sensação de alívio, aquele é o melhor do sexo. Não. Isso é uma coisa bem liminar, uma coisa muito inferior daquilo que é o projeto maior. A sexualidade, ela passa pela alma. Eu coloco isso muito em palestras, que o corpo é 20% desse papel, 80% é alma. E essa alma, ela tem que estar interagindo com a outra alma, que é o projeto em que Deus colocou as coisas. É por isso que existem tantos vazios? Na realidade, existe muita frustração. A sexualidade talvez seja uma das coisas que mais tem frustração no mundo. Daí que a gente vê essa loucura que a humanidade vive. Porque ela acha que ela é simples e pode ser feita com qualquer um. E aí vem o vazio e vem a frustração. Que, aliás, é extremamente propagado pela própria mídia, né? Infelizmente. O que eu vejo, na verdade, é que nós estamos num caminho da solidão. Está se valorizando tanto o eu, e na sexualidade o eu sozinho não faz nada. Se você não tem amor, se você não tem sentimento, se não tem história, se você não tem afeto, se você não tem percepção, você não vai conseguir ter o melhor do sexo. A cultura machista ainda prejudica bastante a nossa visão sexual, de sexualidade. Aliás, existe assim, eu vejo que o princípio da sexualidade, todo o que se estudou até hoje da sexualidade, ela foi baseada na nossa teoria machista, no nosso conceito machista. Mas eu falo que, infelizmente, o feminismo ele veio para fazer os mesmos erros do machismo. Minha esposa falou uma coisa muito legal. Ela fala assim que quando criou-se o feminismo, tinha que ter criado o neomachismo e não criar. Não foi o que ocorreu. Então nós estamos tendo um conflito muito grande realmente, em que a mulher quer que o homem seja um projeto dela e esse homem não está mudando nada daquilo que ela quer. Então nós não estamos conseguindo ter uma relação realmente de prazer, uma relação de afeto, uma relação de companheirismo, uma relação que produz algo positivo. Ao contrário, nós estamos cada vez mais sós, fazendo coisas que não nos completam. E realmente o vazio, o que a gente ouve em consultório, a frustração é muito grande. E isso retrata também num outro livro, não é verdade? Sim. Que leva à questão da promiscuidade. O que a gente fez, na verdade, a gente desenvolveu um outro projeto, que a sexualidade ela tem que ser aprendida em termos de educação. E o que era a ideia? A ideia era que a criança e o jovem nas escolas tivessem um aprendizado sobre o valor da sexualidade, mas o valor principalmente do outro, da alma, do relacionamento, do vínculo, do caráter para
depois você passar a ter uma vida sexual, quando você estiver num vínculo definitivo. Nós não ouvimos de sexo em casa, nós não temos um aprendizado de sexo em casa. Homem ouve de sexualidade na rua, hoje as meninas estão ouvindo de uma forma deturpada, como desafiadora. Eu vou falar assim, na minha adolescência, há 40 anos atrás, o desafio do menino era você sair com a menina, transar com a menina. Hoje é a menina que está fazendo isso. Infelizmente. Então, o que acontece? Você não está tendo o melhor, você está tendo simplesmente uma repetição dos erros que o próprio machismo teve no passado da humanidade. E isso está no livro também? Nesse livro é isso, a educação, valores. O que é o significado do valor? O valor ele está muito acima da quantidade, ele está muito acima do desempenho. Ele está muito mais vinculado ao humano, ao ser, à alma, ao vínculo, ao afeto. Bom, evoluímos tecnologicamente, mas sentimentalmente nós estamos ainda a zero? Eu digo que nós estamos retrocedendo. Se é que, eu não creio na evolução, mas se houve uma evolução, nós estamos já voltando. Nós estamos regredindo. A humanidade vive talvez nos períodos mais carentes, porque ela está sendo cada vez mais egoísta. Ela olha cada vez mais para o seu próprio umbigo. Mesmo se vê interessante, que eu brinco com as pessoas, que nós nunca tivemos tanto meio de informação e nunca fomos tão vazio de relacionamento. As pessoas perderam a identidade, perderam a percepção do outro, não percebem mais o que o outro está vivenciando. Fora tem uma pesquisa recente que é assustadora. Antigamente, né, há 50 anos atrás, antes da internet, você tinha a possibilidade aí de mentir 5% das coisas que você fazia na vida. Hoje dizem que dá em torno de 70%. Então nós não somos mais verdadeiros, nós somos falsos. Então isso é uma coisa muito complicada e que vai refletir de uma forma extremamente negativa na sexualidade. Se nós começarmos a pensar na sexualidade, o sexo que Deus criou, nós mudamos o nosso comportamento também? Eu tenho certeza, porque na verdade o projeto de Deus é de que o homem e a mulher pudessem desfrutar durante a vida toda algo muito bom. Ah, mas é na quantidade? Não, ele não está falando de quantidade, ele está falando de viver algo bom. Quando? Para sempre, por todo o tempo. Eu estava brincando com o rapaz aqui no começo, né, que quando eu tinha 15, 20 anos, eu tinha muito hormônio e pouco neurônio. E aí a gente fala muita besteira. Mas hoje eu tenho menos hormônio, mas eu tenho muito mais neurônio, que faz com que a minha sexualidade fique melhor. Que eu perceba a minha esposa perceba a mim. Nós temos hoje uma relação de franquia, de transparência, de vínculo, de percepção. Nós somos muito mais agregados hoje do que éramos quando nós casamos. Então hoje a gente consegue dar um melhor um para o outro. E também conseguimos aceitar não ter o sexo quando a gente não está bem, sem conflitos, sem agressões. Faz parte. Faz parte. Então, o que falta na realidade? Falta esse aprendizado. Eu queria que o senhor falasse para os nossos jovens agora, né? Para esses jovens que nos assistem agora em Foz do Iguaçu, os nossos jovens que vão nos assistir pela internet, eu acho que esse é um recado importante. Eu acho que assim, na prática, a sexualidade, a melhor sexualidade, aquela que vai poder te dar o melhor prazer, que não existe nenhuma outra substância que possa dar prazer como uma vida íntima com a pessoa que você ama, ela só vai ser realmente plena quando nós tivermos um vínculo só, quando nós estivermos dentro de uma relação fechada já dentro de um casamento, quando a gente estiver dentro de uma vida íntegra com os dois, verdadeira, sem nenhuma possibilidade de interferência de uma outra pessoa, de algum outro envolvimento, e que possamos crescer juntos dentro dessa relação. E aí nós vamos tirar o melhor, nós vamos tirar o máximo disso. A promiscuidade, esse incentivo à pluralidade sexual... Essa mentira que se criou... É avessa, fisiologicamente falando, ao prazer. É impossível, quando você ouve por aí que as pessoas podem ter prazer 2, 3, 4 pessoas numa mesma cama. Isso é para psicopata ou para pessoas que têm grandes desvios. E infelizmente existem esses desvios, mas eles não podem ser usados como modelo. Esse que é o grande absurdo. Numa escala de 0 a 100, você vai ter 5 pessoas que são avessas a sexo. Elas não preferem sexo, não querem sexo, nunca vão depender de sexo. Mas você tem 5 pessoas que são compulsivas sexuais. Qual que é o problema que a sociedade está vivendo? Essas 5 pessoas compulsivas é quem estão sendo chamadas para falar de sexo na mídia. E aí todos os outros 90 ficam perdidos nesse meio. Meu Deus, o que nós estamos fazendo? Então, o centro, na realidade, o correto, aquilo que seria bom e saudável para o homem, não está no 5% promíscuo. Não, está numa vida de vínculo, de intimidade, de reciprocidade, de sacrifício. Existe uma coisa hoje que eu acho que é incrível, que nós não queremos mais sacrifício. O sacrifício faz parte
dessa construção da sexualidade. Faz parte da demonstração do amor e da conquista do prazer no ato sexual. Excelente colocação. Um presente para a gente nessa sexta-feira. Obrigado. Eu quero lembrar que a Vanessa da Via Decor, ela nos cedeu aqui o espaço dela para que o doutor estivesse conosco, mas eu também tenho um presente para você, porque o doutor Valdir está conosco aqui no Pós-Mulher, mas estará com você também em 2 dias de palestras que estão aparecendo aqui no vídeo. Você pode obter as informações também direto na Igreja Batista Renovada, e essa palestra com conteúdos muito interessantes e importantes para todos nós. Quero agradecer imensamente sua participação no programa. Eu que agradeço esse espaço, essa oportunidade e convido realmente os casais. O projeto, a proposta é de que a gente possa ter uma conversa franca, da forma correta como é que a gente deveria viver em termos conjugais. E mostrar que Deus está no projeto inicial da coisa. Deus que fez, quem instituiu o relacionamento conjugal, Deus que instituiu o casamento, não foi o homem. E o projeto dele é para que a gente tenha prazer durante toda a vida. Perfeito, obrigada. Foi um prazer. O prazer foi nosso, muito obrigado.